andando por Granja, conseguimos ver vários prédios. A antiga cadeia e Câmara Municipal, o mercado público, as torres da matriz, a belíssima ponte metálica, que hoje enche de orgulho o coração de cada granjense. E isso tudo foi construído num período de 5 anos. E tudo isto por causa de uma seca. É o tema de nosso vídeo de hoje. A seca de 1877 e a construção da estrada de ferro de Sobral. Pessoal, é um prazer estar falando sobre a minha terra, sobre a cidade de Granja e principalmente falar de épocas, né, que fazem a gente relembrar a memória, apesar de não estar lá vivendo intensamente. E uma das nossas falas de hoje é sobre a seca de 1877 a 1879 aqui no Ceará, uma seca terrível, relatada no nosso livro de história e colocado vários locais, como o local de Fortaleza, né? E Granja tem uma parcela muito grande dessa história. Mais ou menos por meados de março, ainda teve alguns serenos e pouca chuva, mas depois de abril, o agricultor já viu que não tinha mais como ter um inverno vindouro. Aí nós vamos passar com a morte dos legumes e as pessoas se preparando para a seca, pois lá no Sertão Central já falavam que estava acontecendo uma seca muito grande. E aí começa a destruição, as pessoas indo, quem tinha muita coisa, quem tinha alguma coisa, vendia a troco de nada, a um pouco de farelo de farinha, um pouco de pão, mas outras pessoas que não tinham isso, saqueavam os que tinham, então a violência se tornou constante, apavorando a todos. E o que mais nos tocou foi a imigração. Por muitos lugares, as pessoas passando a pé, flagelados, quase sem roupa e simplesmente morrendo à beira da estrada com fome. E várias pessoas vieram buscar recursos aqui em Granja e nas cidades vizinhas, como Camusim e Sobral, a parte litorânea. Muitos buscando comida, buscando frente de serviço para poder se manter, né? E alguns relatos nos constam que a cidade de Granja, que era uma cidade pequena, a população cresceu 10 vezes mais até, chegando a 30 mil pessoas, como relata o Monsenhor Vicente Martins. E também em uma carta aconteceu de pedir permissão, o padre Galvão pediu permissão para casamentos de várias pessoas que tinham vindo e não tinham documentos, nem como provar a sua autenticidade. E nesses relatos fala a quantidade de pessoas que aqui vieram em busca de serviço. A fome se alastrava cada vez mais. Em setembro de 79, já com tudo já gasto e sabendo que a fome começava a matar, junto com ela várias doenças como a varíola e outras febres. E então começa a pedir recurso ao governo federal, que na época o governo geral, que era o governo imperial. E nós temos aí vindo alguns recursos e foi formada aqui em Granja a Comissão de Socorros Públicos para atender essas pessoas flageladas. Então a gente vai observar alguns pontos que restam até hoje dessas frentes de serviço. Uma delas que eu acho bem interessante é o mercado público, se não me falha a memória, com 36 locais para venda e ainda um galpão comercial, onde depois de construído, vários comerciantes locaram, botaram seus comércios ali naquele local. Outra obra feita pela Comissão de Socorros Públicos, que eu acho bem interessante, tá? É a Casa da Câmara e Cadeia Municipal. Se você observar hoje ainda lá na Câmara e você olhar na parte
atrás, na parte de trás, você vai ver eras fatais e relatando a data da Grande Seca. E na frente, vários letreiros que várias pessoas passam por Granja e não sabem o que está falando, quem são aquelas pessoas. Eram as pessoas que estavam tomando conta da Comissão de Socorro, dos Socorros Públicos aqui em Granja. Inclusive o padre Tomás Teixeira Galvão, que foi a pessoa que estava à frente dessa empreitada. Outra obra grande também foi a construção do novo cemitério São João Batista, que tinha o antigo São José, que data lá de 1854 por aí, e teve a construção desse novo cemitério, com uma pequena capelinha, uma obra muito bonita. Outra obra da Comissão de Socorros Públicos é onde eu moro perto. É ali o bairro da Lagoa, aquela lagoa grande ali, foi um açude construído também na mesma data. E uma curiosidade é que quando estava sendo construído a estação ferroviária de Granja, os tijolos saíam da lagoa. Eram retirados da argila, moldados os tijolos, queimados e eram levados para a construção. E até outro dia ainda se faziam isso ali por perto. É uma coisa bem interessante que pouca gente sabe, né? E outras obras da construção, nós tínhamos a ponte que ficava ali na rua Caio Parado, que na verdade é a rua Pessoa Anta hoje, que é aquela ponte do canal, que é a ponte antigamente o pessoal chamava Ponte dos Gouvês, que não era parecida com aquela não, era uma belíssima ponte, onde tinham pequenos bancos, as pessoas sentavam, alguns namoravam olhando a lua, era um lugar bem romântico. E entre outras obras a gente tem a ampliação e a reforma da Igreja Matriz, onde foi colocada as suas 2 torres, tão falado nos poemas lá, no poema do Padre Oswaldo. Outra obra da Comissão de Socorros Públicos nessa época dos flagelados. Nem todas essas obras que eram feitas aqui em Granja região conseguiam suprir a necessidade que tinha a população daquela época. Então, nós temos a presença do Visconde de Sinimbu, onde ele, como o cargo que ele ocupava, né, ele manda ao governo imperial um novo projeto para a frente de serviço. Uma é a construção de uma estrada de ferro, né, saindo do Porto de Camusim. Isso não é um projeto novo, já tinha um projeto engavetado, a ideia de uma estrada de ferro que iria de Camusim até a cidade de Ipu, né? Mas essa não, essa ia de Granja até a cidade de Sobral. Uma curiosidade bem interessante é que a linha que iria da estrada de ferro, ela sairia de Camusim, passaria por Granja e passaria na Vila de Palma, atual Coreaú. E Paulo Pessoa, um granjense senador do Império, aconselha mudar essa direção e ela sai de Camusim, passa por Granja e toma a direção que conhecemos hoje, passando pela antiga Angica, que é hoje Martinópolis. E o governo imperial, né, pouco tempo depois, ele já libera, né, estudos para esse trabalho, e é liberado a retomada da estrada de ferro de Baturité, que já tinha dado início em 1870, e aí começa o estudo ainda em junho da estrada de ferro de Sobral, começando no Porto de Camusim. E uma pessoa que eu gosto muito de falar, que é o engenheiro José Privá, ele vem como primeiro engenheiro, né, fazer essa frente de serviço. Observação que ele foi, apesar de ter morrido aqui, saiu do Rio de Janeiro, nome da sua terra natal, e veio aqui no Ceará, né, chegou a falecer em Camusim pouco tempo depois. Mas um homem grande dessa história. Mas voltando para a nossa história de Granja, frente de serviço começa, várias pessoas começam a entrar na frente de serviço, né, e é liberado mantimentos, roupas para essas pessoas do trabalho. A estrada de ferro avança, entrando por 79, né, os trilhos começam a chegar, as coisas começam a ser colocadas no seu lugar, e a data por registro, nessa época, cerca de 3.500 pessoas estavam trabalhando na estrada de ferro. Mais ou menos umas 12.000 pessoas sendo sustentadas por essa obra. Aí a gente vê agora uma pequena evolução. Já no final de 79, o céu já mostra uma nova visão, porque as chuvas estão chegando, as pessoas indo atrás das suas casas, voltando para os seus lares, uns buscando plantar, colher, buscar novos horizontes. Nessa época, a estrada de ferro tem uma queda na quantidade de trabalhadores. E ainda eu posso acrescentar que em junho de 79 já tinha dado uma parada a construção da estrada de ferro.
né, devido o material que não tinha chegado ainda, deu um atraso. E, pasmem, nós estávamos saindo de uma seca e começa um enchente. Daqui até Coreaú as estradas estavam todas interditadas. E aí eu vou ter que falar de um ponto crucial de toda essa nossa construção, que é o que eu tenho aqui atrás, a ponte metálica de Granja, tá? Vindo diretamente dos Estados Unidos, da Filadélfia, né? Comprada através de catálogos e bem escolhida, né? Foi colocada sobre, na época, Rio Camusi, hoje Rio Coreaú, né? Ela se divide em duas partes, 56 metros, e aqui onde vocês veem o pilar do meio era uma enorme pedra que foi destruída para ser construída o pilar do meio, um pouco mais alto. Deu a paradazinha em 1880, né? Aí logo depois da enchente voltam as obras, colocam os materiais e os pontilhões são colocados e depois toda essa arquitetura é levantada. Alguns relatos falam que as pessoas, quando vinham de outro lugar, né, vinham para a Granja, para a sua cidade natal, se alegravam ao ver aquele brilho, né, aquele brilho prateado. Aí era a nossa ponte metálica dizendo ao granjense que ele tinha chegado. E foi graças a todo esse trabalho, né, que nós vamos ter, né, a construção da estação ferroviária de Granja e a sua inauguração. Então, no dia 15 de janeiro de 1881, nós temos a inauguração por volta das 10 horas da estação ferroviária de Camusim, na qual tinha dois carros, o carro Camusim e o carro Sinibu, e o carro Sinibu saiu de lá a exatamente 11 horas, rumo à Granja, e chega 45 minutos depois aqui na estação ferroviária de Granja, com vivas e aplausos, onde também é inaugurada, né, pelo presidente da Câmara, Zé Firino Gil Pérez da Mota. E desta maneira, com a nossa estrada de ferro de Sobral, o progresso chegando aqui, os novos horizontes crescendo, principalmente por comércio, que cresce magistralmente, que nós vamos ter aí o Carvalho Mota, que já era comerciante. Nós vamos ver aí crescer os armazéns dos Gouveias, dos Oliveiras, e posteriormente o Xaviés, que retoma o trabalho do Carvalho Mota com seu armazém e seus negócios. Sem falar nos outros comércios que eram feitos ali em torno da estação ferroviária. E com todo esse progresso vindo pela estrada de ferro, né, nós vamos ver aí nosso crescimento cultural chegando com a criação da imprensa, dos nossos jornais, o gabinete de leitura e a filarmônica. Eu consigo perceber, lembrar, não sei, de uma época que eu não vivi, que era aquela estação ferroviária, as pessoas com suas melhores roupas, esperando alguém chegar, às vezes nem parente, só para ver as pessoas que chegavam, a mulherzinha com aquela banca, vendendo bolo de milho, rosca e café, aquela pessoa comprando um bolo e pechinchando, pessoas vendendo galinhas, merendas, e as outras pessoas, os carregadores, homens de braços fortes, esperando carregar as malas, os pacotes das pessoas que chegavam no trem. Tudo isso são poucas lembranças, desde o tocar do sino avisando que o trem estava perto, até ele soar o seu apito na sua entrada triunfal na ponte metálica.